O meu nome é Mauro Saraiva, tenho 32 anos, nasci em Aveiro. Neste momento tenho como função, sou analista de performance na QSL, a Qatar Stars League, é a Liga Profissional do Qatar. O meu trabalho consiste basicamente em dois aspectos. O primeiro é ajudar os analistas dos clubes com as ferramentas todas que a Liga fornece, com problemas que eles vão tendo ao longo da época, com softwares, com hardwares, com algum aspecto de comunicação com o clube, etc. E fazer essa compilação para termos todos os analistas dos clubes a trabalharem a 100% com todas as ferramentas que temos e, paralelamente, usar a nossa base de dados, que é uma base de dados enorme, são 10 anos de recolha de dados que nós temos para poder estudar e para poder melhorar o futebol aqui no Qatar, que é o principal objetivo do departamento ao qual eu respondo, que é o Departamento de Desenvolvimento da Liga. E basicamente o meu trabalho consiste em criar estudos que permitam desenvolver, depois, com essa informação sendo distribuída para os clubes, para a Federação, para a APAIA, para o futebol crescer e desenvolvermos os jogadores e os clubes aqui no Qatar. Relativamente aos aspectos fundamentais para o processo de preparação de um jogador, tendo em conta que estamos a falar de treino de jovens, há uma série de coisas para mim que têm que estar assentes. A primeira é a formação do jogador, e há coisas que eles têm que ter adquirido ao longo do seu período de aprendizagem até chegarem aos escalões em que eu estava envolvido, no Sub-17. Há coisas que eles já têm que ter adquirido, que são fundamentais para continuarmos a subir aquilo que é o conhecimento e aquilo que são as ferramentas que eles precisam para chegar ao futebol profissional. E nesse aspecto, a nossa equipa técnica investia muito na preparação, no planeamento que fazíamos, na preparação dos exercícios, na preparação do treino, na preparação da estratégia para o jogo. Nós investíamos muito na parte cognitiva, na parte emocional, na parte psicológica, nas questões de confiança, e isso levava-nos a tomar sempre como base o regime que estávamos a trabalhar, como é óbvio, e aquilo que nós queríamos trabalhar. Por exemplo, queríamos trabalhar o aspecto defensivo, primeira linha de pressão, ou fechar o espaço entre linhas, ou fechar corredor, o que seja, mas isto tinha que ter sempre uma relação com aquilo que nós achávamos que era as questões emocionais da equipa. Por exemplo, nós sabemos que a volatilidade nestas idades, em termos comportamentais, é enorme, e sabemos que as questões, como o efeito de catarse que há, espalham-se muito mais facilmente num contexto de equipa com crianças de 15, 16, 17 anos do que se estivermos a falar com adultos, e esses aspectos têm que ser todos trabalhados em todos os exercícios. E nós fazíamos coisas do género: para este exercício queremos dar confiança ou queremos tirar confiança? Para este exercício queremos dar sucesso ou queremos criar dificuldade? Para este exercício queremos que eles se unam mais e tenham um aspecto mais social, ou queremos que eles sejam mais competitivos uns com os outros individualmente ou em termos de setores, defesa contra ataque, por exemplo? E estes aspectos eram muito trabalhados, e eu acho que isto é muito importante. Não é uma coisa que se veja muito no papel ou num computador ou num software o que é que pegamos para construir o exercício, mas eu acho que tem que estar na cabeça do treinador os aspectos mentais e como trabalhá-los, porque potenciar a emoção e potenciar a confiança e os aspectos psicológicos, nós sabemos, está mais do que estudado, que é fundamental para termos um rendimento top. E, portanto, aí acho que é importante referir esse aspecto. Relativamente àquilo que nós podemos fazer, posso dar o exemplo de um dos exercícios que eu fazia muitas vezes para trabalhar a estratégia, e é um exercício que permite, de acordo com o número de jogadores que eu meto dentro e fora da caixa central, perceber
aquilo que nós queremos, ou seja, o jogador, tendo em conta o seu posicionamento dentro ou fora, à frente ou atrás da caixa, nos corredores ou por dentro, ele percebe logo quais são os comportamentos que ele tem que ter em jogo. Se eu quiser o 6 abaixar entre os dois centrais, eu tiro o 6 da caixa e não o deixo dentro da caixa. Se eu quiser os extremos por dentro para arrastar mais os laterais do adversário, para projetar mais os meus laterais, eu meto-os dentro da caixa. Se eu quiser explorar mais situações de jogo direto no corredor, posso encostar lá o meu lateral e o meu extremo, e aí os extremos já estão por fora. Há uma série de condicionamentos que eu posso pôr neste exercício que me vai permitir trabalhar todas as estratégias ofensivas e defensivas que eu tenho para a equipa só com a caixa que eu tenho montada. E aqui entra novamente o aspecto mental, que é o jogador sente-se confortável porque já sabe qual é o exercício. O jogador sabe como é que está montado, sabe qual é a orgânica que está ali preparada, sabe que tipo de feedback é que já vai ter, sabe que aquele exercício é fundamental para trabalharmos a estratégia para o jogo, mas tendo em conta as condicionantes que eu dou e os objetivos que eu dou, a forma como temos mais pontos, ou a forma como somos penalizados com perda de bola, esse tipo de coisas, vai permitir que o jogador sinta sempre que é diferente. Apesar de eu não fazer isto sempre, mas é um exercício que me permite fazer relativamente frequentemente isto, mas vai ser sempre diferente. E lá está, o aspecto mental é muito importante, porque também temos que criar algum conforto na cabeça deles e temos que criar também alguma estabilidade em termos daquilo que é a variação do nosso comportamento com eles. Para mim, os três aspectos mais importantes, em primeiro lugar, como é óbvio, o nosso modelo de jogo, porque isso é que me permite criar a nossa identidade e criar tudo aquilo que eu preciso para chegar à nossa ideia de jogo. E a nossa ideia de jogo e o nosso modelo é aquilo que nós achamos que nos vai aproximar mais do sucesso, tendo em conta o nosso contexto, os nossos jogadores e o campeonato onde estamos inseridos. Isso para mim é fundamental, e o facto de eu ter uma plataforma integradora e que uma dessas partes é o modelo de jogo, para mim é fundamental. O segundo aspecto importante é o controle dos métodos de treino, tudo aquilo que envolve o nosso planeamento, tudo aquilo que envolve o controlo daquilo que nós vamos fazendo ao longo da semana, ao longo dos meses, dentro dos nossos microciclos, dos nossos mesociclos e dentro daquilo que nós vamos tendo que enfrentar ao longo da época, com os períodos de paragem, os períodos pré-época, os períodos de transição, porque no futebol de formação os períodos de transição também são muito importantes. Termos a oportunidade de criar o nosso microciclo e dentro do nosso microciclo termos os nossos planeamentos de treino, onde temos a possibilidade de ter a nossa base de dados de exercícios, também é algo muito importante, porque eu posso, dentro daquilo que é a minha ideia e dentro daquilo que eu quero para cada treino, já tenho uma base de dados criada e isso permite-me agilizar melhor aquilo que é o meu trabalho, mas também poupar o meu tempo para outros aspectos que também são importantes daquilo que é o nosso trabalho diário como treinador. E para além disso, aquilo que nós temos como forma de controlar os jogadores, como a PSE, a qualidade do sono, os testes que vamos fazendo ao longo da época, e no futebol formação temos a possibilidade de fazer isso ao longo dos anos, acompanhando toda a formação do jogador e acompanhando a sua evolução dentro dos testes padrão que estão mais do que definidos e que nós no Coach ID temos a possibilidade de os fazer e de os controlar. Isso para mim também é muito importante. E em última análise também o facto de podermos inserir no nosso planeamento os jogos, a nossa estratégia para o jogo, e podermos tomar nota com vídeo, ou seja, temos as nossas notas e podemos inserir clipes. Eu acho que o facto de podermos juntar tudo isto numa só plataforma, a mim facilita muito o trabalho